participação mega especial do governador Rafael Fonteles, que está na China e nos presenteia com uma participação ao vivo aqui no nosso Bom Dia. O governador participou, inclusive, neste domingo, em Xiamen, na China, do evento de boas-vindas à missão empresarial do Piauí na China. Inclusive, empresários de diversos segmentos participaram também desta reunião. Pois bem, Poliana, eu vou transmitir a você a primeira pergunta, fazer as honras aqui ao governador Rafael Fonteles. Olá, Micaela, bom dia e boa noite ao governador, né? A gente está aí com o fuso de 12 horas, é isso, governador? Boa noite para o senhor, que está aí com a gente direto de Xiamen. Bom, boa noite ou bom dia. Aqui é realmente a diferença de fuso, são de 11 horas, Poliana. E é um prazer falar com o povo do Piauí através da TV MEI. Governador, então a Micaela falava justamente sobre esse encontro com empresários, mas eu queria puxar logo para o assunto mais quente, que é justamente a abertura do escritório do Piauí, da Invest Piauí, aí em Xiamen, nessa missão especial. Qual a importância desse escritório e dessa viagem que está levando também à China cerca de 80 empresários piauienses para estreitar essas parcerias? De fato, foi um dia histórico para o estado do Piauí, com a abertura de mais um escritório internacional, agora aqui em Xiamen, que fica na província de Fujian, na China. Não foi escolhida à toa essa cidade para abrirmos esse escritório, porque foi exatamente uma decisão do presidente Xi Jinping escolher Xiamen como sendo o ponto focal para as relações, para aprofundar as relações com os países dos BRICS, dos quais o Brasil faz parte. E há uma prioridade muito clara do presidente Lula também de aprofundar essas relações, até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil e do Piauí. O Brasil já exporta, o Piauí já exporta mais de US$ 1 bilhão, principalmente em grãos, para a China. Também importa cerca de US$ 50 milhões anuais, principalmente relativo a produtos derivados do aço. Então já há essa sintonia, essa relação comercial profunda, e o objetivo desse escritório, que foi inaugurado hoje, numa solenidade que contou inclusive com a participação do vice-prefeito de Xiamen. Ontem eu tive um jantar com o prefeito de Xiamen, também com representantes do governo de Fujian. Então hoje foi aberto esse escritório, exatamente com o intuito de colocar o Piauí mais próximo dos mercados asiáticos, do mercado chinês, tanto para possibilitar que os nossos empresários do Piauí possam alcançar novos mercados e, portanto, aumentar suas vendas e aumentar sua produção, como também trazer tecnologia da China, principalmente na aquisição de insumos e de parcerias tecnológicas para empresários do Piauí que querem, obviamente, melhorar os seus processos produtivos e serem mais competitivos. Além, é claro, de apresentarmos o estado do Piauí, seu potencial para atrair investimentos na área do agronegócio, das energias renováveis, da mineração, da logística, da economia digital, que são as áreas prioritárias que nós estamos trabalhando em toda essa agenda de internacionalização do estado do Piauí, que é feito através da Invest Piauí, e os escritórios que nós temos hoje em Lisboa, nos Estados Unidos, em Massachusetts e agora em Xiamen, tem exatamente esse papel de aprofundar a relação comercial, as parcerias institucionais e também as parcerias educacionais. Esses escritórios são estruturas enxutas, basicamente com um executivo e uma sala num ambiente de coworking. Aqui, por exemplo, em Xiamen, o governo de Xiamen e a Zona Franca aqui de Xiamen ofereceram toda a estrutura para o estado do Piauí de maneira gratuita, inclusive todo esse espaço de coworking aqui, onde aconteceu a missão empresarial com mais de 80 empresários. Tudo aconteceu a partir dessa parceria, desse apoio com o governo de Xiamen e com a Zona Franca, a ZPE de Xiamen, que é uma das mais importantes da China. E agora há pouco foi concluída a reunião de matchmaking, ou seja, reuniões bilaterais entre empresários do Piauí e empresários chineses, mais de 80 empresários do Piauí, mais de 80 empresários chineses, várias reuniões bilaterais. Eu participei também da cerimônia de abertura, falando um pouquinho também do potencial do Piauí, mas o mais importante é possibilitar que empresários pequenos, médios e grandes do Piauí alcancem os mercados asiáticos com mais facilidade, rompendo de maneira mais simples as barreiras da distância, da cultura, da língua, para poder exatamente facilitar esse intercâmbio
produtivo, empresarial, industrial e também institucional. E daqui a pouco eu vou estar indo para a Coreia do Sul, na verdade. Antes nós vamos à Feira de Cantão, que é uma feira tradicional, para levando também essa missão empresarial, e depois na Coreia do Sul recepcionar os alunos que já estão lá, 20 alunos da rede pública estadual que foram selecionados na competição de tecnologia e passarão um mês estudando tecnologia na melhor escola de TI da Coreia, que é uma referência na área de inovação para o mundo. Agora, governador, eu queria que o senhor falasse justamente sobre a feira, né? Essa feira de Cantão, ela é mundialmente conhecida e o senhor falava sobre a presença desses empresários. Como essa feira vai contribuir na prática, para quem está acompanhando aqui a gente no Bom Dia, a estreitar esses laços, né? Porque lá a gente literalmente tem um mundo de negócios à disposição. Grandes, são mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então são mais de 20 províncias. Então, obviamente que essa relação do Brasil, do Piauí com a China, também tem que acontecer de maneira diversificada. Xiamen é o ponto focal, é onde temos o escritório da Invest Piauí, nesse belíssimo prédio onde estamos aqui. Nós estamos no 22º andar, onde acontece essa reunião, mas o nosso escritório fica no 3º andar e esse é o ponto focal. Mas nós temos várias feiras importantes, como a Feira de Cantão, a Feira de Xangai, e teremos também, todo mês de setembro, a feira também aqui em Xiamen, exatamente para possibilitar esse intercâmbio entre empresários do mundo todo e as empresas chinesas, tanto aqueles que exportam para a China como aqueles que importam da China, para encontrarem os melhores parceiros comerciais em cada situação. Então, é mais uma promoção que a Invest Piauí faz. É importante destacar que cada empresário veio à China às suas próprias custas, ou seja, o que nós estamos oferecendo é esse receptivo a esses empresários, mas cada um desses mais de 80 vieram, obviamente, pagando as suas próprias despesas e aproveitando que o governo está à frente dessa missão. Aqui na China isso é muito valorizado, né? A participação também do governo. Então, aqui nós temos um exemplo de economia de mercado, mas que com um poder político muito centralizado. Então, as relações, partindo também pela intermediação do governo, ajuda muito a gente aprofundar esse relacionamento. Então, a Feira de Cantão é mais uma oportunidade desses empresários encontrarem bons parceiros comerciais, seja para exportar, seja para importar. Piauí já nesse processo de missões internacionais que o senhor vem fazendo desde o início da gestão, no processo de internacionalização da economia do nosso estado, o senhor já passou pela Europa, já esteve nos Estados Unidos, inclusive com o escritório lá em Boston. Qual o próximo destino aí do Piauí nesse processo de internacionalização, governador, onde mais a Invest Piauí vai estreitar os negócios do nosso estado com o mundo? Olha, essa é a nossa 10ª missão empresarial desde que eu assumi, missão internacional, perdão, desde que eu assumi o governo do estado, e envolvendo, como eu disse, o objetivo principal é fortalecer essas parcerias comerciais e institucionais, sobretudo no ramo educacional e tecnológico. E agora nós estamos colhendo os frutos dessas primeiras missões. Então, por exemplo, levando 30 estudantes da rede pública para os Estados Unidos, 20 para a Coreia do Sul, já foram frutos de parcerias que fizemos. Essa missão empresarial aqui na China já é fruto dos acordos que coordenamos no final do ano passado aqui mesmo na China. Teremos parcerias com a Singapura. A parte do hidrogênio verde são empresas europeias. Então, nossa participação em grandes eventos da área de energia limpa foram fundamentais para esse investimento. Então, agora é aprofundar todo esse movimento que fizemos de prospecção de parcerias, resultando agora em benefícios concretos para o nosso povo, sejam com parcerias educacionais e tecnológicas, seja com investimentos diretos no nosso estado, a exemplo da energia limpa, e também começa a haver investimentos na área agroindustrial e na área mineral, seja através do fortalecimento das parcerias comerciais de empresários do Piauí com empresários do mundo. Então entendemos que a América do Norte, Estados Unidos especificamente, Europa e a Ásia, né, são os principais mercados, portanto, escolhemos essas regiões para ter o nosso escritório e cada cidade escolhida a dedo, com razões que falam por si só. Xiamen eu já expliquei, a parte de Boston também, porque é onde está lá Harvard, MIT, Worcester, Framingham, universidades e escolas que têm
uma dimensão global e que nós já temos termos de cooperação, como, por exemplo, o ensino de empreendedorismo nas escolas do Piauí, que é feito a partir da metodologia do MIT, como, por exemplo, a escola UST, que recepciona, nesse momento, 28 alunos da rede pública estadual, e por aí vai. E Lisboa, obviamente, que temos uma relação muito forte do Brasil com Portugal, e Portugal faz parte da União Europeia, então, a partir de Lisboa, a gente acessa todo o mercado europeu, todas as parcerias com os demais países, e tem sempre um ponto de apoio. Então, é dessa maneira que a gente pensa o processo de internacionalização da economia piauiense. Sem contar o escritório de São Paulo, na Faria Lima, que também já tem resultados em grandes frutos para o Piauí, que passa a estar no radar de investidores, sobretudo nessas áreas principais que eu citei, a agropecuária, a mineração, as energias renováveis, a parte de logística e também economia digital. Governador, antes de encerrar com o senhor, não posso perder a oportunidade de pedir aqui para o senhor fazer uma avaliação rápida sobre o resultado das eleições aqui no Piauí. O senhor viajou logo em seguida, mas já tem gente, inclusive, falando aqui que o senhor volta com notícia de reforma administrativa. Que saldo o senhor faz das eleições e realmente vai ter mudança na equipe? Olha, eu fiz uma mensagem muito clara logo na segunda-feira pela manhã, exatamente enaltecendo o processo democrático, enaltecendo, inclusive, a importância das eleições para exatamente garantir a democracia, e por isso mesmo que eu participei ativamente da campanha eleitoral, em mais ou menos 37, 38 dias de campanha, visitei mais de uma centena de municípios, sempre defendendo o lado que nos apoiou em 2022. E, obviamente, que eu não participei da campanha em municípios em que os dois lados que estavam na disputa tinham nos apoiado em 2022, mantendo a posição de neutralidade. Tivemos o resultado, a nossa base aliada fez a grande maioria dos prefeitos e prefeitas municipais, mais de 180 prefeitos e prefeitas. Tivemos algumas derrotas, algumas vitórias em cidades importantes. Eu citei, por exemplo, que o nosso time perdeu as eleições em Teresina, ganhou as eleições em Picos, perdeu as eleições em Parnaíba, ganhou as eleições em Piripiri, perdeu em Floriano, ganhou em Oeiras, ganhou em Curimatá e tantos outros pontos importantes. O fato é que ganhar ou perder faz parte do jogo democrático, mas a nossa disposição, como sempre eu disse, é de governar para todos e todas. Então já vamos promover um encontro em novembro com todos os prefeitos e prefeitas eleitos para celebrar pactos institucionais importantes na área da educação, da saúde, da primeira infância, da segurança, na área de meio ambiente, na área de gestão e tecnologia, tudo isso para garantir cada vez mais que as gestões municipais possam ser cada vez mais eficazes, eficientes, efetivas e sintonizadas, na medida do possível, com o governo estadual e com o governo federal, para que o nosso povo possa se beneficiar ao máximo das políticas públicas em todas essas áreas. Então, como eu sempre digo, é trabalho, trabalho, trabalho. Então, logo na segunda-feira, a gente voltou, digamos assim, ao contexto de normalidade administrativa, trabalhando os 3 turnos para garantir o máximo de entregas para o povo nas mais diversas áreas. Logo depois eu viajei na quarta-feira para essa missão internacional, volto na sexta-feira para exatamente participar das solenidades relativas ao Dia do Piauí e continuando com uma agenda intensa de entregas nas mais diversas áreas nos 224 municípios do Piauí. E com relação à pergunta que você fez de reforma administrativa, não há nenhuma previsão de reforma administrativa, eventualmente pode ter mudanças pontuais em qualquer momento, de acordo com a necessidade eventual de aprimorar a gestão do estado do Piauí. Quero agradecer, né, Mica, ao governador por essa conversa com a gente direto da China. Justamente, Apoliana. Agora, se você também me permite, eu gostaria de transmitir uma pergunta aqui ao governador, porque eu não poderia deixar de transmitir essa pergunta que eu acredito que ecoa no imaginário de todos os estudantes piauienses. Primeiramente, uma imensa felicidade em a gente noticiar que 20 estudantes piauienses estão chegando na Coreia do Sul e já perguntar ao senhor, governador, se existe uma articulação, uma previsão do próximo destino, de um eventual próximo destino de intercâmbio educacional e cultural aqui para os nossos estudantes piauienses. Sim, ótima pergunta. Nós temos esse ano quase 30 estudantes nos Estados Unidos e 20 na Coreia do Sul. No próximo ano serão 100 estudantes que irão fazer o intercâmbio. E a ideia é ampliar para outros destinos, além dos Estados Unidos e da Coreia novamente, também Portugal, Singapura e China. E em 2026 evoluir para 200 estudantes fazendo intercâmbio,
para garantir cada vez mais essa possibilidade, essa oportunidade ao jovem da escola pública de conhecer o mundo, aprofundar os seus conhecimentos, sobretudo na área tecnológica, que é uma grande aposta nossa, dado que o piauiense gosta de estudar e o setor de tecnologia tem poucas barreiras de entrada, ou seja, você tendo boas escolas com acesso à internet, com equipamentos de TI, você consegue acessar o mundo inteiro nas mais diversas áreas. Então, tecnologia da informação e comunicação é uma das áreas mais relevantes do nosso programa de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento econômico do estado do Piauí, porque entendemos que a economia está cada vez mais digital, com a inteligência artificial isso vai aprofundar mais ainda e, portanto, os nossos jovens têm que estar preparados cada vez mais na vanguarda global dessa preparação para o mundo digital. Perfeitamente, governador. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigada também, Apoliana. Desejar um abraço para o senhor e sucesso. Muito obrigado e um bom dia. Aqui é boa noite, mas um bom dia a todos os piauienses. Em breve a gente está aí de volta para exatamente compartilhar mais novidades dessa missão e também fazer um grande roteiro de entregas nos 224 municípios do Piauí em todas as áreas da administração pública. Perfeitamente. Muito obrigada, governador. Ou seja, amigo telespectador, começamos a semana com excelentes notícias, né, Apoliana? Excelentes notícias, Micaela, para você ver, né? Primeiro, já falando sobre essa oportunidade que os empresários piauienses, você imagina essa conexão com o centro. Hoje a China, acho que já pode ser considerado o centro do mundo mais do que os Estados Unidos, quando a gente está falando de negócios, quando a gente está falando realmente de tecnologia. Então, essa aproximação, você vê, teve uma conversa já hoje, né? Lá eles estão no futuro, né? Mas já teve uma manhã de conversa inteira e esse escritório realmente para estreitar essas relações do Piauí com os Estados Unidos, você vê $1 bilhão em importações, né? Na verdade, em exportações, o Piauí conseguiu exportar $1 bilhão para a China e além dos nossos produtores aqui estão comprando muito maquinário na China, são $53 milhões só no ano passado. Então, realmente é uma oportunidade gigantesca para o Piauí estar fazendo essa aproximação e na área da educação os nossos estudantes agradecem, né? Já que esse é o ponto focal que o governador destacou ali. Tecnologia e educação com foco na inovação. Então, qualificando os nossos jovens, abrindo os horizontes dos nossos jovens e trazendo para cá essa experiência, eu tenho certeza que nas cidades vai fazer muita diferença, viu, Micaela? Sem dúvidas, e uma excelente notícia para os nossos estudantes piauienses, que em 2025 podem, inclusive, fazer esse intercâmbio educacional em Portugal, Singapura e China, como bem adiantou aqui o governador. A gente fica muito feliz em noticiar. Apoliana, muito obrigada. Agora a gente vai para um